Comer de 3 em 3 horas emagrece? Tema polêmico, né, Nutri? Super polêmico. Uns falam que sim, outros falam que não. Tudo bem. Eu vim dividir com vocês a minha experiência, o que funcionou para mim, porque eu acredito de verdade que pode te ajudar também. Você que já tentou de tudo e não consegue emagrecer de jeito nenhum, estava aí uma coisa que eu nem imaginava e que foi fundamental no meu processo. Bem, gente, o que é comer de 3 em 3 horas, né? Comer de 3 em 3 horas é fazer as principais refeições com pequenos lanches no intervalo. Não é comer de 3 em 3 horas como se não houvesse amanhã, né, Ju? Aí não, aí realmente a coisa não funciona do jeito que a gente quer. Nutriamada das galáxias, por que comer de 3 em 3 horas pode ser uma ótima alternativa para quem precisa emagrecer? Eu acho que você falou muito bem aí agora no começo. Porque é exatamente a questão de muitas pessoas têm medo dessa fala do comer de 3 em 3 horas, porque imagina mesmo, você não tem que bater um pratão de 3 em 3 horas. É Uhum. exatamente, a gente tem que ter isso muito certo na cabeça. O que é comer de 3 em 3 horas? Eu vou fazer o café da manhã, eu vou fazer o almoço, eu vou fazer o jantar e eu vou ter pequenos lanches entre eles, dependendo do horário do espaçamento deles. Né? A gente Uhum. tem que entender que na nutrição não existe uma regra que é 100% boa para todo mundo. Né? O que a gente está falando aqui, gente, não é uma lei, não é obrigado. Né? E eu nem estou aqui para falar contra o jejum intermitente ou outras estratégias. Mas o que eu entendo, o que eu percebo ao longo desses anos todos trabalhando em consultório, e a Lu é um exemplo fortíssimo disso, é que normalmente as pessoas que têm um sobrepeso, uma obesidade e que já estão penando com isso já há algum tempo, tentando fazer vários tipos de dieta, dieta de computador, dieta de Instagram, dieta da vizinha, dieta de todos os tipos, sei lá de onde que elas vêm, independente se a dieta é boa ou se a dieta é ruim, né? Se a estratégia é eficaz ou não, o que importa é você conseguir fazer aquilo. Então, você pode ter uma estratégia excelente, mas se você não consegue seguir essa estratégia, ela não funciona para você. Então, quando a gente fala do comer de 3 em 3 horas, é uma estratégia que funciona sim para a grande maioria, 90% das pessoas que estão passando por esse problema. Eu vejo no consultório, muita paciente chega para mim e fala assim, nossa, Nutri, eu vou muito bem até 5 horas da tarde. Eu faço café da manhã bem, almoço bem, não, mas a partir de 5 horas da tarde, aí eu perco tudo. Então, tudo que eu fiz bonitinho ao longo do dia, eu perco no final do dia. E essa estratégia, gente, ela é muito interessante porque ela modula um pouco essa compulsão, né? Então, quando a pessoa está exatamente nesse momento que ela não está preparada para outros tipos de estratégia, ela começa a se entender melhor. Quando Uhum. você faz um pequeno lanche antes da grande refeição, normalmente você come muito melhor. E você come muito menos, sabe? É Exatamente. exatamente essa questão dessa paciente que chega no final do dia e ela chega em casa morrendo de fome, ela quer comer a parede. Então ela Ai, sai comendo tudo que ela vê pela frente, que ela não para pensar. E aí depois ela ainda janta. Aí ela janta o seu jantar saudável. Mas antes do jantar saudável, ela já beliscou o biscoitinho, ela já abriu a geladeira, comeu um mix de castanha, e comeu uma fruta, ou comeu uma coisa, comeu a outra. E aí nesse ponto ela se perdeu. Então, eu entendo que essa estratégia dos 3 horas, ela ajuda muito exatamente nesse momento, entendeu? E nesse aí, momento. Não, com isso a gente emagrece, com isso a gente cria novos hábitos, com isso a gente fica magra para sempre. para sempre. É isso aí. Comigo foi mais ou menos assim. Eu tinha muito medo dessa estratégia, tá? Comer de 3 em 3 horas. Meu Uhum, Deus, eu já não como nada, eu pensava, né? Eu comia uhum, super pouco. Eu já não como nada e ainda vou comer de 3 em 3 horas. Esse negócio não vai funcionar comigo. Vai causar o efeito ao contrário. Eu ficava morrendo de medo. Mas, né? Vamos ver. Eu achava que emagrecer era ficar sem comer.
fazia longos jejuns, e nem era época de jejum intermitente, nem nada disso, não. Eu ficava sem comer mesmo, com medo. Eu tinha medo, literalmente medo da comida. Eu falei, vou comer de 3 em 3 horas. Mas me abri. Me abri e resolvi tentar. Eu queria ser magra, eu queria tentar. Então, vamos lá. E no começo era difícil, tá, Ju? Eu não lembrava, eu não sentia fome. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu programava o despertador do meu relógio, né, para ele me avisar. E eu ia lá e fazia aquele lanchinho que me desse prazer naquela hora. Procurava justamente uma coisa gostosa, né, que estivesse dentro do meu plano. E qual foi a surpresa? Que meu corpo começou a responder muito bem. E cada vez mais ali, ó, eu observando o que funcionava e o que não funcionava. Aquela tática de, vou ficar sem jantar para eu acordar fininha, né, no outro dia, comigo não funcionava de jeito nenhum. Uhum. E eu acho que isso tudo, né, Lu, é um autoconhecimento mesmo. Olha Um como você fez, autoconhecimento. né? Você foi fazendo essa questão de observação. Você, Uhum. igual você falou, eu abri o coração para eu poder fazer Claro. também uma estratégia que às vezes você tinha receio, você tinha medo. Então, você tirou aquele preconceito que você tinha, né? Para você poder realmente tentar fazer aquilo. E você se programou para fazer aquilo. Porque muitas Uhum. pessoas, o que elas falam assim? Eu fico. Nutri, você tá doida? Você acha que eu vou conseguir comer alguma coisa de tarde? Eu fico trabalhando, fico no. Quando eu tô lá no Tem computador, tempo. eu nem vejo, eu não tenho tempo. Na hora que eu vejo, já tá de noite, já tá na hora do meu jantar, eu já tô morrendo de fome. Né? Em épocas de quarentena, então, a gente fica mais com os horários perdidos. Quem está fazendo home office mesmo, às vezes está trabalhando mais ainda do que não Mas, trabalhava. Né? E quem tem aquele trabalho ativo mesmo, ainda a pessoa ela tem que realmente se planejar para ela uhum. poder conseguir fazer. É verdade, né? Tem gente que acha, não tem tempo. Aí não tem tempo, aí chega em casa, aparece qualquer coisa na frente que você já chega esfomeado e vai Uhum, naquilo, né? Uma compulsão. Eu acho, no meu caso, na minha observação, o ficar sem comer, né, tinha um efeito uhum. exatamente ao contrário para mim. Ou me pegava desprevenida, né? Putz, agora eu tô com fome e agora? Eu não me planejei, não tem nada. Vou pegar a primeira coisa que eu vejo na frente. Sim, E sim. aí causa um efeito realmente ao contrário. É, É, foi muito importante, sabe, essa observação mesmo durante o meu processo de transformação, o que passou a funcionar. E eu sim. tinha que mudar. Ficar em jejum não funcionava mais para mim, né? E eu Uhum, é. queria a mudança. Então, o negócio é se abrir. Não tem tempo, não. É melhor se arrumar um tempo para você se programar, né? E E as, não ficar naquela. E aquelas pessoas, Ju, que falam assim: mas eu como de 3 em 3 horas, sim. Aí você pensa assim, eu faço? Não, Luciana. Muita gente fala comigo, eu faço direitinho. Eu como de 3 em 3 horas. Aí, o que você come? Eu, Conta aí. eu tenho um caso bem interessante de uma paciente que ela era muito disciplinada e ela ia casar. E ela estava muito focada para emagrecer, porque ela tinha um objetivo, né? Ah, De ficar maravilhosa no vestido de noiva e tal. E realmente ela começou a fazer, né? Comer bonitinho e tal, mudou alguns hábitos, começou a emagrecer. E aí, de repente, ela entrou num platô e parou. E eu ficava, gente, como que pode, Fernanda? Como que nós vamos fazer e tal? E ela trabalhava no banco. E aí ela foi me contar que ela estava assim, comendo de 3 em 3 horas, ela fazia o ah, lanche da tarde, mas ela tinha umas amigas no banco que tinha uma senhorinha que passava lá no banco todo dia de tarde e levava uns quitutes. Então ela começou a comer o pacotinho inteiro, tipo aqueles biscoitinhos petit four que você come com café. sim. E o café do banco era com açúcar ainda. Então, quer dizer, Olha aí. ela comia de 3 em 3 horas. Mas o que ela comia? Açúcar, farinha de trigo branca. Então, Não. ela começou a aumentar o processo inflamatório dela. Né? E essa questão do comer de 3 em 3 horas, é isso que você falou. Eu acho que a gente tem que abrir o coração para a gente poder testar realmente e Experimentar. acreditar. Eu tenho um outro paciente que esse caso também ele é bem legal, porque é um super caso de sucesso. Ele estava bem, com sobrepeso bem grande já, obeso, fisioterapeuta.
trabalha no hospital aqui em Belo Horizonte, e ele tinha uma vida muito corrida na parte da tarde, porque ele trabalhava manipulando os pacientes, então de leito em leito e tal. E ele falava, Júnior, e ele sempre chegava em casa exausto, muito cansado, o trabalho dele tinha muita energia, né? Ele tinha que tirar pacientes acamados da cama, então ele gastava energia mesmo. Uhum. E ele chegava muito cansado e comia muito, e ele comia muitas coisas, não era só aquele jantar, né? Então ele já chegava comendo alguma coisa enquanto ele preparava o jantar. E aí, a gente criou uma estratégia super legal para ele, porque ele também não tinha condição de ir para uma lanchonete ou para levar um alimento para ele poder manipular ali naquele ambiente de hospital e tal. Então, a gente sabe aqueles, como chama aqueles tubos de ensaio? Que às vezes tem festinha de criança, que o povo coloca bala e tal. Confete, né? Uhum. Isso. A gente pegou esse tubo de ensaio e a gente fez um mix de castanha para ele. Ele colocava no jaleco dele. Então, ele não precisava nem colocar a mão no alimento. Olha. Ele abria aquele tubo de ensaio, colocava na boca, ele comia no próprio corredor do hospital, entre um paciente e outro. Com isso, gente, ele começou a emagrecer porque ele parou de fazer o lanche que ele fazia antes do jantar, que era aquela coisa que ele chegava morrendo de fome, super afoito, comendo muita coisa. Às vezes ele não percebe, às vezes ele até escolhia uma coisa muito saudável porque ele estava muito disciplinado. Mas ele chegava com tanta fome que ele realmente errava na quantidade. Então aí ele comia aquilo que era saudável e aí depois comia o jantar. Mas aí quando ele começou a comer esse mixinho de castanha, ele emagreceu. E ele virou assim, toda vez que ele volta no consultório, eu falo, Júlio, vamos mudar o seu lanche, vamos mexer nele, tem 5 anos que você está comendo mesmo. Ele, não muda, porque está super resolvido, super resolveu minha vida, eu não quero que muda. E para ele funcionou, né? Mas ele também se planejou, assim, né, Lu? Ele leva. Então, assim, não é uma coisa... A gente tem que entender que tem que partir da gente, né? A gente quer. Então, a gente vem, a gente orienta, a gente cria, mas a pessoa tem que ter aquela proatividade, né? A pessoa tem que ser proativa, né? Eu comecei a notar, parece que meu corpo acordou. Parece que cada vez que eu ia dando um pouquinho de comida para ele entendia, né? Porque eu acho que ele achava que eu era meio louca. Porque como eu não comia nada, eu ficava com medo da comida, ele falava assim, essa mulher não vai me dar comida, então eu vou guardar. E eu não conseguia emagrecer. Parece que meu organismo estava dormindo. E quando eu entrei com essa estratégia de ir dando pouquinho, parece que ele falou, vamos trabalhar, porque vai ter comida aqui, vai ter comida aqui. E assim foi deslanchando, né? E não é que foram 3, 4 quilos, não, foram 50, né? Então a coisa realmente funcionou. Tem muita gente que fala assim comigo, Luciana, pelo amor de Deus, você fica cismada com esse negócio de 3 em 3 horas. E o jejum intermitente? Todo mundo está fazendo jejum intermitente, todo mundo emagrece com jejum intermitente. Falei, bem, eu também acho maravilhoso. O jejum, para mim, ele é maravilhoso. Só que ele não funciona para eu perder meu peso. Mas ele funciona para me deixar ligada, ativa, eu fico mais produtiva. Mas essa técnica para perder o peso, não. Para cima de mim, ela não funciona. Outra coisa que eu observei, Ju, usando essa técnica, é que eu não tenho mais aquela compulsão, sabe? Porque eu ficava muito bem ali. Imagina, quero emagrecer, eu não vou comer. Mas eu não sabia nem quebrar esse jejum. Né? Aí chegava uma hora que eu já saía igual louco. Imagina que eu tinha uma consciência, que eu tinha que usar uma gordura boa, procurar uma comida boa. Não. E aí ficava, gente, mas eu não como. E aí eu não emagreço. Sabe? Aquela coisa assim. E a gente não precisa abrir mão. Quando você contou esse caso aí da moça que comia lá os quitutes, né? Não, tô comendo de 3 em 3 horas. Tô comendo de 3 em 3 horas. Mas aí, na hora que você foi ver, ela tá comendo coisas que não eram parte do plano, aí não adianta. E você não precisa abrir mão das coisas, né, Ju? Que você gosta para fazer um lanchinho. É só você se planejar. Eu vou voltar um pouquinho, tá, Lu? Eu vou querer falar um pouquinho da questão do jejum intermitente, Ótimo. Porque eu acho que hoje começou uma euforia com relação ao jejum intermitente, como se ele fosse a única opção
possível de perder peso. Então, assim, eu tô vendo todo mundo fazendo jejum intermitente, eu preciso fazer jejum intermitente também para eu perder peso. A gente não está aqui para falar do jejum intermitente, acho que a gente pode até fazer uma live sobre o jejum intermitente. É uma estratégia muito eficiente, dependendo da pessoa, dependendo do momento, né? A gente está aqui para desmistificar, tirar o conceito que as pessoas têm, principalmente depois dessa questão toda do jejum intermitente. Existe hoje, que eu também não acho que está errado, é você comer quando você tem fome, né? Então, às vezes, você não precisa se obrigar a comer. Mas eu volto a falar, principalmente para quem entrou depois. Muitas vezes, quando a gente não está modulada, quando a gente está no início de um processo de emagrecimento, que a gente não consegue lidar com a nossa compulsão, aquela pessoa que começa bonitinho o dia e que não consegue chegar até o final do dia, focada, o 3 em 3 horas ajuda demais, porque minimiza o sofrimento, a pessoa não fica pensando tanto, desesperada, comer, tá a hora de comer. E essa questão do jejum que você falou, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa até dá conta de fazer. Aquela pessoa assim fala, Nutri, eu não tenho muita fome de manhã, então eu vou aproveitar e vou ficar a manhã inteira sem comer. Mas ela acaba comendo muito mais na hora do almoço, ou ela procura coisas mais gordurosas na hora do almoço. Então, às vezes, a pessoa faz até uma janela de 16 horas sem alimento, mas na janela de alimentação dela, ela não escolhe bem os alimentos. E aí, não adianta nada o jejum, né? Para mim, também, eu sou uma adepta do comer de 3 em 3 horas, primeiro porque eu adoro tomar café da manhã. Então, eu acho muito ruim acordar e não tomar café da manhã. Quando eu faço jejum, aí sou eu, né, gente? Quando eu faço jejum, é por uma estratégia mesmo. Às vezes é um teste que eu estou querendo fazer comigo, ou eu quero fazer uma estratégia para melhorar, inclusive, sistema alerta do meu corpo, com relação ao sistema imune, dar uma sacudida. Mas eu gosto de comer, de tomar o café da manhã. Então, isso a gente tem que levar muito em consideração também, né? E eu não sou uma pessoa que come quantidades muito grandes, mas eu prefiro comer várias vezes ao dia de forma fracionada. Então, esse comer de 3 em 3 horas, para mim também, é uma estratégia maravilhosa, porque me permite comer mais vezes, né? Eu posso escolher outros tipos de alimento, eu não me empatuco hora nenhuma, né? Eu tô sempre levinha e tal, não fico enfarada de comida, não tem refluxo, não tem azia, não tem nada, fraciono e eu sou super feliz com isso. Né? Então, eu acho que a questão do 3 em 3 horas é muito assim, não existe uma coisa que é uma lei para todas as pessoas, não existe. Mas a gente também não tem que ter medo de tentar uma estratégia. E eu acho que aqui a gente está, né, colocando a nossa experiência, trocando essa ideia, para vocês poderem começar a se autoanalisarem mesmo no seu dia a dia. Porque aí vocês vão conseguir se organizar com os horários, com os tempos, fracionar melhor os alimentos, sabe? E colocar isso dentro da sua rotina, né? Aí, ó, e comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Na verdade, assim, a gente tinha um conceito bem forte com relação a isso, né? Hoje a gente sabe que o jejum, quando ele é feito de forma orientada por pequenos períodos, aquele jejum prolongado, ele retarda o metabolismo, ele deixa o metabolismo mais lento, mas quando é um jejum bem orientado, ele não perde. Essa questão de acelerar ou não acelerar não é tão específica para o 3 em 3 horas. Mas eu acho que você, Lu, dá um exemplo muito bom no seu caso, né? Porque você percebe o seu corpo respondendo, né? Eu percebo. Então, eu volto a dizer que eu acho que a gente tem que entender essa questão do autoconhecimento nosso, de avaliar mesmo. E às vezes muito mais pela questão do fracionamento e da escolha e da quantidade dos alimentos do que necessariamente pela questão de acelerar mesmo, entendeu? Você falou aí da quantidade dos alimentos, gente, isso é fundamental. Até nos alimentos que estão no plano, né? Porque não dá. Ai, nossa senhora, vou comer aqui, vou exagerar nisso, exagerar naquilo, também não dá. É atenção o tempo inteiro. Até porque eu tenho uma sensação de quando a gente se abre para fazer uma escolha de mudar um hábito, né?
o emocional é fundamental, né? É fundamental nessa história. A coisa não é só a alimentação, não é só a boca. Uhum. Tá tudo muito ligado. Então, esse de 3 em 3 horas, para mim, ele me acalmou, ele me Uhum. confortou. Exatamente o que você falou, que você sente. Que não é aquela coisa, eu tô comendo mais vezes, né? Ele dá uma Uhum. acalmada, principalmente quando você tem um histórico muito grande, de muita briga, muita luta. Então, você vai ali e não precisa ser coisa que desagradável, coisa chata, ficar com aquele iogurte o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Não, É, tratar você bem, né? Acalmar o seu espírito. Isso foi fundamental e é fundamental até hoje para mim, né? é. Porque é para a vida que eu estou trazendo isso. E aí, gente, é muito importante a gente pensar na questão do planejamento, Planejamento. né? Da programação. Então, por exemplo, vamos pensar aqui de uma forma muito prática. Uma pessoa que acorda de manhã, toma um café da manhã em casa, vai trabalhar, fica 8 horas por dia longe de casa. Ela tem que pensar o que ela vai lanchar nesses períodos, né? Às vezes a pessoa trabalha num local que não tem nada perto, né? Que tem o quê? É um pastel frito com aquele refresco lá, daquela máquina que roda assim. Aí a pessoa está morrendo de fome, o que ela faz? Ela desce lá do escritório, come o pastel frito. É. Imagina, isso é falta de planejamento. Planejamento. Então, Tem se vergonha, né? Tem vergonha de lá, vou levar. Vou levar marmita, vou levar de as levar coisas. comida. Então, assim, primeiro, qual que é o ambiente que eu estou? Aonde que eu estou? Esse lugar lá no meu escritório, ou na loja que eu trabalho, ou no local que eu estou, ele tem uma geladeira? Ah, tem. Então eu posso levar assim um iogurte, uma fruta, alguma coisa para ficar refrigerado. Não, não tem. Eu tenho que levar um lanchinho que seja um Uhum. lanchinho prático que fique ali. Então a gente tem que pensar nesse lanchinho prático também, que pode ser o mix de castanhas e tal, mas tem muito paciente que às vezes fala assim, principalmente o lanche da tarde. Ele fala assim, Nutri, mas eu não dou conta desses lanches da tarde, porque de tarde eu preciso de um salgadinho. E aí eu não dou conta de ficar tomando iogurte, ou comendo fruta, ou comendo Não. castanha, que eu quero uma coisa com sal, né? E às vezes o mais fácil que a gente pensa, né, é o iogurte, é o mix de castanha, porque É, realmente ele é muito prático, né? Mas o que que a gente tem que pensar? Tem outras opções, gente, fora o biscoito creme cracker, tá? A gente não vai falar, biscoito creme cracker de tarde, que ele é salgadinho. Não, não é. A gente pode levar um mix de aqueles mini tomatinhos italianos. Eu adoro esse mix. Com bolinha de mussarela de búfala, com palmito, a gente coloca um azeite, um orégano, um delícia. salzinho. Você já leva ele porcionadinho ali, é uma delícia, né? A gente consegue, às vezes, dependendo do tipo de local, aqueles biscoitinhos de arroz. Eu falo que o biscoitinho de arroz não tem gosto de nada. Mas ele tem um croque-croque, que Entendi. remete àquela sensação, né, e tal. Então, a gente passa aí um guacamole, um hummus, tem umas pastinhas um cottage, lac fria. A gente coloca alguma coisa que dê um sabor para ele e a gente Tá pode bom. levar até em forma de sanduichinho, que fica fácil. Sabe? Às vezes eu peço para a pessoa deixar, tipo, frango cozido desfiado na geladeira. A pessoa faz no domingo 1 quilo de frango, deixa na geladeira. Quando ela estiver saindo para o trabalho, ela pega aquele frango que está bem temperadinho, mistura com um pouquinho de cottage, faz um creminho, como se fosse um patê, e coloca no meio desses 2 biscoitinhos. É um lanchinho super Perfeito. gostoso, salgadinho, você tem uma proteína de boa qualidade, né? Você tem aquela sensação que eu acho que é sensorial também, né? Nossa, Da gente fundamental. sentir que você está comendo uma coisa diferente. Isso eu acho que é fundamental. Muitas vezes é importante a gente não ficar comendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a É, mesma o, coisa no o lanche. organismo acostuma, né? E você fica com aquela sensação de monotonia, como se você estivesse fazendo dieta. Ai, tô fazendo dieta, não aguento mais comer essa coisa. Nossa, todo dia lá vou eu comer a mesma coisa. Até para a gente ativar neurotransmissor, até para a gente não ficar enfarada da dieta, para a gente não ficar cansada, de saco cheio mesmo. É interessante, um dia você come uma comida mais cremosa, mais pastosa, que pode ser um iogurte com aveia, um iogurte com chia, com linhaça, ou com sementinhas de girassol, com Uhum. sementinhas de abóbora. No outro dia, você vai comer uma coisa mais seca e crocante, que pode ser esse biscoitinho de arroz, com esse cottage. E aí a gente vai brincando, Ai, não gente, tem só muita coisa boa.
não só com as nossas papilas gustativas, mas como essa parte toda sensorial também. Porque aí Sensorial, a né? gente não cansa, né, Lu? Ele está perguntando aqui, se de 3 em 3 horas o nosso organismo ele libera o suco gástrico, que a gente precisa ter alimento para o organismo trabalhar e não consumir a nossa massa magra. Mais ou menos é isso? Na verdade, não vai ser 3 horas que a gente vai começar a perder, porque o que que acontece? A gente precisa de glicose circulante no sangue, né? Essa Aham. glicose circulante no sangue vai ser a nossa primeira fonte de energia. Nosso cérebro pega essa glicose, né? A gente está trabalhando no caminhar, no respirar, a gente precisa dessa glicose. À medida que o tempo vai passando da última refeição, essa glicose vai caindo. E aí tá certo quando você pensa, qual que é o meu reservatório de glicose no meu corpo? É o glicogênio muscular e o meu glicogênio hepático. Mas um pouco mais de 3 horas, um pouco menos de 3 horas, não vai fazer uma depressão, não vai acabar Uhum. com esse estoque a ponto de consumir a massa magra. Né? Desde que você tenha também, que eu acho que é muito importante a gente entender isso, a gente tem um fracionamento de macronutrientes ao longo do dia. Quando a gente pensa, e essa pergunta é muito legal, porque a gente pensa em manter massa magra, né? Que todo É. mundo quer. A gente não quer perder músculo, né? A gente quer perder gordura. No processo Uhum. de perda de peso, o tempo inteiro a gente pensa, eu quero preservar minha massa muscular e eu quero perder gordura. Então, o Aham. fracionamento dessa proteína ao longo do dia ajuda demais a preservar, e não só a preservar, como a gente também favorecer a síntese proteica para criar um anabolismo, né? Que é o aumento da massa muscular. Então, muitas vezes é interessante, se o café da manhã não tiver muito proteico, eu gosto de sugerir levar ovinho de codorna de lanche, que também é Aham. fácil. O próprio ovo cozido. Eu tenho uma paciente que ela morria de vergonha no início, que ela adorava levar ovo cozido de lanche, ela gostava. Mas ela tinha medo do que as pessoas iam pensar dela, de levar o ovo cozido. Então, ela ia super escondida lá na hora do lanche e tal. Até um dia que ela encontrou uma colega dela de trabalho que comia o ovo cozido também. Aí, Aí. aí virou a hora do ovo cozido. Aí todo mundo ia comer o ovo cozido no meio da manhã. Para E ela a super gente tem que funcionava. a gente tem que parar com isso, né? Quando a gente se propõe a uma mudança, não é aquela postura de vítima, né? Que vai te levar em Sim, lugar nenhum. Não é um sofrimento. É uma escolha que você fez ali por você, pela sua saúde, pela vontade que você tem de ser magra. E acaba contagiando. Tá vendo como que uma cheirou a outra aí? As duas amigas é, do ovo se juntaram e aquilo virou. Você é, tem que aprender com a caminhada, né? Porque muita é. gente acha que a felicidade está só depois que você emagrece, está só depois que você resolve isso. Não tá. O que leva essa caminhada a ser para sempre mesmo é esse processo natural. Você vai juntando forças, vai juntando com a sua tribo. Sabe o que eu percebo também muito? Lá no início, há um tempo atrás, as pessoas criticavam demais, ou as pessoas tinham esse receio, né, de levar comida para o trabalho, ou de fazer um lanche diferente, né? Às vezes no trabalho eles dão tipo aquele pão doce ou um pão de sal com margarina, e a pessoa não vai comer aquilo e ela vai levar o dela. Então a pessoa ficava toda sem graça ali, tinha aqueles olhares meio assim, nossa, fulana, nossa, não sei o que saco, olha que chata que ela é, não come outra coisa, só come a comida dela e tal. Hoje eu É. acho que é bem o contrário, né? As Ao pessoas, contrário. elas acham lindo aquilo e muitas vezes eu acho que elas têm até uma certa invejinha, porque elas gostariam de fazer também e elas não dão conta de fazer. Né? Porque realmente Exatamente. existe planejamento, tem que ter foco. Muitas vezes você quer aquela coisa, você acha bonito, você acha bacana, você acredita no processo, mas você Uhum. não tem força para seguir o processo. E aí, isso que você falou foi legal, que eu não tinha me atinado da menina lá do ovo, que você falou, uma cheirou a outra e elas se encontraram. Você começa a criar força dentro do mesmo grupo de pessoas, que é muito a base do nosso movimento Change, né? Das pessoas realmente darem força uma para a outra, porque todo mundo ali está na mesma vibe, todo mundo se entende, né? Então, assim, às vezes tem dia que você está meio sem foco mesmo, você está
relaxada, mas você vê a outra do seu lado, que é uma influência tão positiva, que aí você segue essa influência positiva, né? E é uma coisa muito do ambiente te contaminar e te levar para um caminho bom da coisa. É né? muito legal. Quando junta, a gente é mais forte, né? O outro lembra, o outro, tá na hora do lanche. E aí vamos, né? Gente, o que a gente quer com isso aqui é acordar mesmo, assim, é abrir o coração para essa estratégia, que pode não funcionar para uns, pode funcionar para outros, que é assim, a vida é assim, umas coisas funcionam mais com uns, outros não. Eu estou aqui dividindo a minha experiência com o aval da Nutri. Pronto, pode continuar. No começo, a gente tem que fazer mais força, né, para a coisa acontecer. Então, quem não come de 3 em 3 horas, quem não tem o costume, às vezes coloca um despertador para lembrar, né? Pede o colega vizinho ali que trabalha do seu lado para lembrar. Igual a gente lembra de água, dessas questões. Então, a gente tem que se policiar mais no início, a gente tem que ter um controle maior. Mas aí depois que você começa a fazer isso mais vezes, de forma repetida, e você começa a sentir os benefícios, aí aquilo vira natural. Você não precisa mais ficar sofrendo. Quando você vê, você está fazendo de uma forma tão corriqueira, e aí a coisa flui. E aí vira até um momento, às vezes, de prazer. Aquela pessoa que fica o tempo todo ali trabalhando sem parar, sem parar, sem parar. Ela para ali uns 10 minutinhos, faz a sua refeição, dá aquela respirada, entende? Ela volta, às vezes, até mais produtiva para o trabalho dela. A de comer de 3 em 3 horas no começo do processo é maravilhoso. Tira aquela ansiedade, né? A pessoa que tem problema com compulsão, dá uma acalmada, balanceia o nutricional com o emocional. Atenção, gente, para as quantidades. Não adianta, não é comer de 3 em 3 horas, sentar e comer enlouquecidamente. Faça ali o seu momento, o seu prazer, escolha, se planeje. Tem tanta coisa gostosa para a gente fazer. Vou comer na hora que tem que comer. Lembre-se que às vezes você não está com fome. Toma água, porque às vezes a gente está com sede. E é isso aí, a gente vai levando a vida dessa forma mais leve, controlando o que a gente consegue mudar, o que a gente tem controle, né? Beijo! Beijo! Uhul!